Boa noite a todos. Boa noite. Nas últimas semanas, nós ouvimos muito falar, pelo Brasil inteiro, na verdade pelo mundo, dois acontecimentos que aconteceram simultâneos e que acho que levaram as pessoas a comentarem muito sobre esse tema, apesar que um aparentemente não tem nada a ver com o outro. Um caso foi daquele Baleia Azul, vocês já ouviram falar? Que foi esse jogo que agora parece que foi pego, graças a Deus. É um site? É um jogo, na verdade, que é de hackers, né? Na verdade, é um jogo que não tem acesso para todo mundo, só que leva ao suicídio, né? O objetivo do jogo são 50 fases. O cara vai fazendo, vai passando de fase em fase, aí vai se mutilando, vai fazendo tatuagem na pele, aí começa desafios, aí começam a ameaçar ele que se ele não continuar o jogo, vão pegar a família dele. E Deus nos livre, o cara pode chegar a se matar. Mas agora parece que o cara, né, o principal foi pego. Da onde? Na Rússia, né? Parece que ele é da Rússia. Ao mesmo tempo, estourou aí um seriado, 13 Reasons Why, que a gente falou um pouco semana passada, que terminou de ver, que são, parece que já vai ter a continuação, 13 razões, uma menina que se suicida, vou contar um pouco, e ela gravou fitas cassete, para quem gosta de coisas vintage de antigamente, não era da época de vocês, mas antigamente, antes de ter músicas virtuais, vocês sabiam falar que teve vídeo? Eu não sei quem que estava nessa época, mas eu era na época que a gente escutava música com fita cassete, mas por algum motivo a menina resolveu gravar 13 lados de fita, falando 13 razões que levaram ela a se suicidar. A maioria dela ligada, né, com amigos da escola, bullying, até estupro, coisas muito graves. Isso levou também ao suicídio, apesar de ser um caso muito diferente do jogo Baleia Azul, mas o tema suicídio ficou muito em voga. Então muita gente falou mal da Netflix, como que eles podem liberar um seriado desses para adolescentes, que mostra a menina literalmente se suicidando, e era uma menina aparentemente super normal e gente boa. Então muitos pais reclamaram que isso pode levar o suicídio como uma opção. Por outro lado, muitos apoiaram e falaram que é bom, porque discute o bullying, que é um problema que tem muito forte nas escolas, nas faculdades e até em ambiente de trabalho, que às vezes uma criança, principalmente um adolescente, ele acaba sendo muito... Antigamente a gente falava zoado, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não é só uma questão de zoado, mas quando ele é taxado de alguma forma, como no caso da Hannah Baker, que ela foi taxada no filme como fácil, né? Uma menina que é fácil, e nem era o caso. E isso, divulgaram foto dela, etc. E isso acabou fazendo, aparentemente, ela própria. O que caracteriza o bullying, né? Quando, às vezes, muita gente, principalmente os populares da classe, eles ficam escolhendo uma pessoa para ficar taxando ele de alguma coisa, e todo mundo começa a entrar nessa, e por isso acaba levando a pessoa, no caso, levou a menina a suicídio. Aproveitando isso, eu queria entrar hoje em dois temas, de acordo com a Torá, de acordo com o nosso sistema de Shiur Express. A gente vai falar sobre bullying pela Torá e também sobre suicídio pela Torá depois. Então, em primeiro lugar, assim, a palavra bullying, óbvio que não existia na Torá, né? Não existia nem em inglês, é uma palavra moderna, mas ela veio justamente para caracterizar. Muita gente pergunta qual que é a diferença de, vamos dizer assim, encher alguém ou fazer bullying. Não é a mesma coisa, certo? Uma pessoa pode ser chata, uma pessoa pode zoar o outro e não ser bullying. Então, bullying é quando a pessoa ela é taxada de alguma coisa e de tal maneira que isso aqui fica fixo em cima da mesma pessoa. E essa própria criança ou adolescente começa a acreditar naquilo que estão falando para ele. Então, é uma coisa muito grave. O Talmud, há 2000 anos atrás, já dizia o seguinte: alguém que humilha o outro em público é como se estivesse assassinando ele. Imagina, o Talmud já fala isso. Uma das pouquíssimas comparações que o Talmud faz com o assassinato é o bullying, digamos assim, a humilhação em público. E olha que interessante, você poderia ler isso aqui há muitos anos atrás e ia falar, uau, por que é tão grave? Tá bom, envergonhar alguém é ruim, mas é igual matar? Então, hoje em dia se entende. Mesmo nos casos, é muito raro que a pessoa chegue a se matar por causa disso, óbvio que é uma coisa rara, mas mesmo no caso que ele não se suicida, literalmente, você pode assassinar o outro de outras formas. Você pode estar assassinando a outra pessoa socialmente, psicologicamente, espiritualmente. Por quê? Porque a gente sabe hoje pelos estudos que tem algumas crianças que, pelo fato que eles sofreram bullying na infância, quando eles crescem,
aquele trauma fica tão forte que nunca mais ele consegue se relacionar com os outros no trabalho, na família, por causa dos bloqueios que foram causados por causa do bullying. Então é literalmente matando o outro, quer dizer, não é uma coisa... É muito interessante a psicologia que tinha no Talmud. E aqui entra uma coisa muito importante, porque hoje, o que os estudos estão mostrando? Como você evita o bullying, né? Todas as escolas estão preocupadíssimas. No próprio seriado, você vê que a história é que é um processo dos pais contra a escola, porque eles estão culpando a escola pelo fato da escola não ter tratado o assunto com a devida seriedade. Mas do bullying em si, independente se a pessoa se suicidou ou não, o caso do filme é que a escola é processada, e realmente a gente vê no final, né, no último capítulo, que o psicólogo lá da escola, ele realmente não deu o devido respeito, a devida seriedade quando a menina veio, que é super difícil para ela se abrir com alguém, quando ela foi se abrir com ele duvidou dela um pouco, então isso foi o ponto final, assim, para ela, no caso, para ela se suicidar. Mas por isso que hoje as escolas estudam muito esse tema, porque você não percebe isso de uma forma fácil quando alguém está sofrendo bullying, principalmente no mundo de hoje, que é tudo virtual. A maioria dos bullying, eles acontecem só por redes sociais. Então hoje, por exemplo, tem grupo de WhatsApp da classe. E esses grupos de WhatsApp, eles pegam uma criança, isso aqui é uma coisa que se os pais eles entram, eles conseguem perceber, e tem crianças que sofrem muito e não contam para os pais. Então o que os estudos mostram? A criança que está sofrendo bullying, se ela já está nesse estágio, é muito difícil dela se abrir para alguém. Ela tem vergonha de se abrir para os pais, ela tem vergonha de se abrir para os professores, para os outros alunos, ela não quer se abrir porque ela tem medo da situação piorar. Porque ela acha que se ela dedar os amigos, eles vão ficar muito mais raiva dele e a situação vai piorar. Os caras que aplicam o bullying, eles também têm problemas. Também tem problemas sérios, porque normalmente uma pessoa que aplica bullying, ele tem um complexo de inferioridade muito grande, que ele precisa o tempo inteiro ficar aparecendo através de zoar de uma outra pessoa. Então o que os estudos mostram? A única forma de você conseguir evitar o bullying é através da grande maioria neutra, que são as pessoas que não estão envolvidas diretamente. Nem os zoadores e nem os zoados, digamos assim, nem os bulinados, nem os bulinadores. Porque essas pessoas que estão assistindo são os únicos que realmente não estão envolvidos e poderiam fazer alguma coisa. O ponto é assim, que como você está assistindo aquela situação e você não está envolvido, você é o espectador. Então, como o Albert Einstein costumava dizer uma frase que atribuem a ele, não sei se foi realmente ele que falou, mas uma das frases acho que mais fortes. O mundo não é destruído pelas pessoas más. Ele é destruído pelas pessoas boas que assistem e não fazem nada. Porque as pessoas más, por algum motivo eles são más, não vamos julgar agora, mas é a minoria. Agora, a grande maioria das pessoas que se consideram do bem, mas ficam passivas, eles poderiam salvar a situação sempre. Então, o que se encoraja hoje muito nas escolas, nas faculdades e tudo? Que as pessoas sejam proativas. Quer dizer, você percebe que tem alguém de leve sofrendo um bullying, você percebe, vai lá e dedura. Isso que hoje em dia... E as pessoas têm medo de dedurar. A pessoa tem medo de dedurar porque ela tem medo que ela vai se ferrar, certo? A pessoa ela tem medo, se eu vou lá para morar, se eu vou para a professora e eu vou contar o que está acontecendo, o bullying vai cair sobre mim. Então, todo o incentivo é o anonimato. Quer dizer, você falar, vai para o diretor, vai para o psicólogo, conta exatamente o que está acontecendo e a gente garante que não vai falar quem que nos contou. Mas o maior incentivo hoje em dia, nesses ambientes, é que as pessoas que estão assistindo, que elas não fiquem passivas, falando, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida, vai lá e fala. E aqui entra também uma halakha muito importante, porque a gente sabe que o judaísmo ele é muito contra dedo duro, de uma forma geral. O judaísmo ele não apoia que a pessoa faça lashon hará, faça fofocas e outros tipos de falar mal dos outros. Então, por isso que tem muita gente que poderia pensar que se ele vai denunciar o bullying, ele poderia considerar que isso é lashon hará. Então, por isso, a halakha, ela fala muito claro, lashon hará não existe em casos que é para você salvar alguém. Então, por exemplo, eu vou fazer um business com alguém, aí eu te pergunto, aquele cara é confiável? E você sabe que ele não é confiável. É uma mitzvah, mas poderia ser, porque você está falando mal do cara, mas é uma mitzvah, porque se você não me falar a verdade, que o cara não é confiável, você está prejudicando o meu dinheiro, sério, eu confiei em você. A mesma coisa para shidur, certo? Para casamento. Você vai perguntar, aquele cara é bom para sair com a minha filha? Aquele cara, se você sabe alguma coisa, lógico que pode ser que ele se arrependeu, se você sabe que ele tudo bem, mas se você sabe alguma coisa grave, tem que falar. Então, no nosso caso, nem se fala. Que é óbvio que a pessoa tem que denunciar, se ele vê que tem alguma pessoa sofrendo, é uma mitzvah fazer esse lashon hará, quer dizer, é um caso que a pessoa tem que denunciar. Isso eu só queria falar a parte técnica em relação
que há milhares de anos atrás a gente já vê como o judaísmo tem uma visão bem clara sobre a gravidade de uma pessoa que ela é humilhada em público e que óbvio que a gente não pode ficar passivo quando a gente percebe isso acontecendo. No caso do filme você pode ver isso aqui muito claro, porque tirando as 13 pessoas, digamos assim, que estavam envolvidos, 12, 13 pessoas, toda a escola sabia que estava rolando alguma coisa, porque todo mundo recebeu foto, todo mundo, quer dizer, sabe, mas não sabe, porque a pessoa pode fingir, não sabia que era tão grave, sempre você pode achar que não era tão grave. E aí que vem a mitzvah de você perceber, quer dizer, isso que é o legal, que hoje em dia está se incentivando as pessoas perceberem, se a gente se tocar o quão grave é, a gente fica mais de olho. Será que não tem alguém que está mais quietinho, que está mais tímido, que está com problemas? Quer dizer, a pessoa realmente abrir os olhos para descobrir tal situação. Isso em relação ao bullying. Agora, em relação ao outro tema, que é o suicídio, que é o que realmente estava mais polêmico, eu queria só trazer brevemente uma visão que o judaísmo fala em relação ao suicídio, que mesmo que, graças a Deus, é uma coisa muito rara, a gente sabe que às vezes acontece. Então, o judaísmo considera realmente que o suicídio é um pecado capital. É uma coisa muito grave a pessoa, em qualquer situação, tirar a vida dele. Quando eu falo em qualquer situação, quer dizer assim, não estamos agora julgando a gravidade do pecado. Isso aqui não é a minha missão e meu papel fazer. Mas é mostrar assim, o judaísmo não libera o suicídio em nenhuma situação. Não tem uma situação que o suicídio ele é liberado. Então você pega, por exemplo, porque hoje eu já vi filmes que até discutem isso, entendeu? Um cara lá que perdeu as pernas, ele acha que ele pode se matar por causa disso. Não tem essa opção de acordo com o judaísmo. Então eu não sei se alguém já foi, por exemplo, para Massada, que é aquele lugar em Israel que a gente sobe, toda a história é que no final eles se suicidaram. Então mesmo que os heróis foram eles, pela Alahá eles não podiam fazer isso. Não vou entrar agora em categorias de Alahá, porque tem coisas do cemitério, que os suicidas normalmente eles são enterrados à parte. Até no cemitério judaico eles têm uma seção só dos suicidas, porque hoje em dia, como a gente tem estudos que normalmente alguém que suicida, ele sofria de alguma doença psicológica, normalmente depressão. Então hoje mesmo os rabinos estudam que se uma pessoa ela estava sob o efeito da doença, ele não é considerado esse suicida mais grave. Quer dizer, o suicida pela Alahá, que é o suicida que ele tem que ser enterrado numa seção separada no cemitério, seria só aquele que em sã consciência, falou, não quero mais essa vida, seja lá pelo motivo que for, e ele resolveu devolver a alma dele para Deus. Isso seria... Agora, hoje que a gente sabe que a grande maioria dos suicidas, eles sofriam de alguma doença psicológica, eles não se encontrariam nessa categoria. Mas sem entrar muito nessa discussão, que não é o foco, eu só queria pensar assim com vocês, quer dizer, por que será que pessoas chegam a se suicidar? E por que eu acho que é importante estudar esse tema? Porque mesmo que é uma grande minoria da sociedade que acaba fazendo uma coisa dessas, a gente tem que estar de olho. Só que é mais do que estar de olho. Será que não existe mini suicídios? Quer dizer o seguinte, lógico que o suicídio literal é o cara que pega a faca e se mata, ou pula da janela, Deus nos livre, mas talvez existe psicologicamente, socialmente, alguns tipos de suicídio que o cara não chega realmente, literalmente, se suicidar. Ou, por exemplo, o cara se isolar completamente da sociedade. Ou, por exemplo, o cara... Vamos ver alguns exemplos que não é... O cara talvez não tenha coragem de literalmente tirar a vida, mas ele dá um jeito, igual no caso do bullying, ele tira a vida dele mesmo através de outras ações. Mas para isso eu queria, primeiro... Aliás, tem uma coisa muito interessante, eu não sei se eu falei semana passada, mas que eu estava lendo um artigo de uma psicóloga que justamente escreveu por causa desse seriado, que sem julgar, certo, a menina, tanto é que não é uma história real, certo, é uma história fictícia, então cada um imagina como ele quiser, mas ela fala assim, que hoje em dia se sabe que uma pessoa que ela se suicida, mesmo que ela sofreu bullying, mesmo que ela tem algum histórico de depressão. Quer dizer o seguinte, histórico não quer dizer que já se sabia que ela era depressiva. Às vezes uma pessoa pode parecer super alegre e ela ser depressiva. Não tem a ver... Com a autoestima da pessoa, né? Tem a ver com a autoestima, mas ela explica lá que existem 3 tipos gerais de depressão. Um tipo, que é o mais grave, digamos assim, é a depressão química ou hereditária, que uma pessoa realmente, geneticamente, ela tem uma propensão para isso, então, sem nenhuma razão, a pessoa ela tem mais tendência para depressão. E óbvio que ela vai ter que se tratar através de remédios, através de terapia, isso aqui não tem dúvida. Depois existe um tipo de depressão, que eu acho que ela chama de reativa, que é uma depressão que acontece por reação a coisas que aconteceram na vida dele. Não necessariamente ele tinha uma genética de depressivo, mas aconteceu tanto trauma e tanta coisa ruim na vida daquela pessoa que realmente levou ela a uma situação depressiva. E ele vai ter que
se ele vai ter que se tratar ou através de remédios ou através de outras formas de tratamento. Mas finalmente ela chega num caso que ela fala que é uma depressão da nossa geração, que não se via aparentemente em gerações anteriores, que ela fala que é uma depressão dos fragilizados. Então o que ela explica? Que a nossa geração, ela teve um individualismo tal e uma educação mimada, óbvio que cada família é uma família, cada caso é um caso, mas de uma forma geral, das pessoas crescerem achando, até pela educação dos pais, que elas merecem tudo. Então eu já nasço merecendo tudo. Fácil, espontâneo e na hora. Se já não é assim, já é motivo para ficar ressentido. Então ela começa a falar que essa depressão não deveria existir. Quer dizer, é uma depressão de uma insatisfação psicológica, mas que leva a pessoa a ficar depressiva mesmo. Então eu achei muito legal que ela levanta esse tema para... eu esqueci agora o nome, depois eu posso pegar para você. Mas uma psicóloga famosa e ela fala assim, que ela percebe cada vez mais que esse tipo de depressão dá para tratar através da educação. Quer dizer, quando os pais eles vão educar os filhos a terem paciência, a esperar, a ficarem felizes com pouco, e esse tipo... quer dizer, ela dá a entender que a maioria daquilo que se chama depressão, né? Porque de repente toda geração tem depressão hoje em dia, por que nas gerações anteriores eles não tinham tempo para ficar tão deprimidos? Quer dizer, a gente precisa analisar, é óbvio que não desfazendo da depressão real, que ela realmente existe, que não é qualquer tristeza, porque uma tristeza é uma coisa saudável até, mas uma tristeza profunda. Mas se a pessoa chega a um nível, entendeu, de achar, a vida está sendo sacana comigo, quer dizer, existe muito drama em cima de uma expectativa errada que as pessoas têm. Mas isso é só um parêntese que eu queria fazer, porque eu achei uma coisa bem interessante esse texto e combina com o filme também. De qualquer forma, queria trazer agora em breve a visão da Torá da base do suicídio, porque eu acho que assim, tudo que a gente vê na vida tem duas formas de você analisar. Óbvio que a gente pode analisar pela psicologia, pela ciência, e a Torá não nega isso, mas existe uma essência que está por trás da psicologia, que está por trás da psiquiatria, da neurociência, que ela mostra a causa que tem por trás das coisas, e para isso a gente tem que buscar na Torá. Se a gente procura na Torá, será que na Torá existe algum caso de suicídio? Alguém lembra algum caso de suicídio na Torá? Algum caso que a Torá fala, fulano de tal se matou? Eu não lembro. Até eu estudar justo essas semanas na Torá, e eu fiz uma analogia, eu falei, uau, incrível, a Torá está falando sobre isso. A Torá conta que no dia da inauguração do Mishkan, o Mishkan era a casa de Deus no deserto, que era um mini Beit HaMikdash, que no futuro foi feito em Jerusalém, que era o nosso Kotel HaMaravi, certo? O templo sagrado. A primeira inauguração foi no deserto. E naquele dia, tinha que trazer oferendas e tudo. Quem ia trabalhar lá? Os dois filhos de Aharon a Cohen. Aharon, ele era o sumo sacerdote, irmão de Moisés, e os filhos dele foram escolhidos para trabalhar lá no santuário. E a Torá conta que no primeiro dia da inauguração, os dois morreram. Os dois morreram. E começa uma grande discussão entre os próprios sábios do Talmud, o que levou à morte desses dois grandes homens, porque eles eram tzadikim, eles eram os escolhidos para trabalhar no templo. Uns falam que o problema foi que eles entraram bêbados dentro do lugar mais sagrado lá do Kodesh HaKodashim. Outros falam que o problema é que eles não eram casados, então eles não podiam trabalhar no templo sem ser casados. Outros falam que o problema é que eles não tinham filhos. Outros falam... Tem N motivos que tentam explicar. Daqui a pouco eu vou mostrar que estão todos ligados. Mas quando você pega na Kabbalah, a Kabbalah fala uma coisa muito interessante. Sabe por que eles morreram? Overdose espiritual. É uma grande novidade. É possível uma pessoa se aproximar tanto de Deus que a alma saiu do corpo. E esse foi o pecado deles. Olha que interessante. A Torá fala, o pecado deles foi ter se aproximado demasiadamente de Deus, a ponto que a alma quis sair do corpo. É uma transe, mas é uma transgressão. Quer dizer o seguinte, você poderia pensar, coitados, eles se elevaram muito espiritualmente. Não é coitados, não tiveram equilíbrio suficiente e eles, sem querer, talvez, se mataram. Mas se mataram. E da onde a gente sabe isso? Do literal da Torá. Quando você lê literal na Torá, não está escrito nenhuma daquelas razões anteriores. O que está escrito na Torá? O primeiro versículo dessa semana que a gente está lendo na Torá, Acharei mot shenei benei Aharon, após a morte dos dois filhos de Aharon, bekorvatam lifnei Hashem vayamutu, ao se aproximarem de Deus e morreram. Então está escrito na Torá. Sabe o que levou à morte deles? A aproximação de Deus. Então vamos parar para pensar um exemplo de hoje. Vamos dizer que chegou um cara
uma pessoa. É um paradoxo. E ele fala assim, olha, minha vida está muito sofrida, ou essa sociedade é muito injusta, as pessoas são falsas, todo mundo é mentiroso, esse aqui é o mundo da mentira, esse é o mundo da desgraça. E ele vai lá falando mal do mundo, e ele fala, tive uma ótima ideia. O judaísmo não acredita no Olam Abba, no mundo vindouro? Chega, para que eu vou ficar nessa pontezinha para o mundo vindouro? Eu só quero mostrar que o próprio pensamento judaico poderia levar uma pessoa, e eu conheço pessoas que na cartinha de despedida que se suicidaram, falou, estou devolvendo a minha alma para Deus. Não é que o cara parou de acreditar em Deus e por isso ele se suicidou. Sim. Ao contrário, talvez justamente, porque talvez se o cara não acredita em Deus, ele fala, só tenho aqui. Justamente pelo cara acreditar que tem um mundo vindouro, o cara fala, chega, cansei desse, vou pro próximo. E por isso, a Torá tem que advertir tantas vezes e falar, não, isso não é motivo para se suicidar. Mas olha que interessante. Por que eu estou trazendo esse caso? Porque quando a Torá normalmente conta uma história, mesmo que não pareça, a gente precisa fazer um esforço para conseguir entender, mas ela é a base de todas as outras histórias. Quer dizer o seguinte, tem alguma coisa no equívoco realizado pelos filhos de Aharon que tem o mesmo ingrediente por trás de todo o suicídio. Então a gente precisa entender o que eles entenderam errado, o que eles fizeram errado, que por causa disso, eles se suicidaram, mesmo que eles eram grandes tzadikim e pessoas muito elevadas. A Torá conta que eles fizeram esse erro. Que se a gente conseguir aprender essa lição, a gente talvez consiga aprender mesmo em casos diferentes, que não é porque o cara queria devolver a vida para Deus, mas que também talvez tenha esse ingrediente por trás de todo o suicídio. Então, a gente poderia se estender isso bastante, mas eu vou trazer só o ponto central da história. Existia um grande sábio que ele se chamava Rogachover. Rogachover foi o professor do Rebbe de Lubavitch. É a única pessoa que a gente vê que o Rebbe fazia perguntas de Torá para ele. Ele viveu Rogachover. Ele era na verdade o nome dele era Rabbi Yosef Ruzin, que ele era da cidade de Rogachov. Ele era uma pessoa muito interessante e é super difícil de entender os livros dele. E normalmente como funcionam os livros dele, não é que ele escreve por extenso. Faziam perguntas para ele de Torá e ele falava assim, vide, sabe quando está escrito vide para você olhar? Vide. Falava 50 vides e você interpreta sozinho a resposta. Mas a grande genialidade dele é que ele conseguia ver nos estudos do Talmud, mesmo coisas que aparentemente não tinha nada a ver uma com a outra, ele mostrava, por exemplo, como esse sábio, sei lá, Rabi Yossi no Talmud, as 50 opiniões dele diferentes sobre 1000 assuntos, sobre Pesach, sobre Sukkot, sobre vida e morte, sobre casamento, no fundo, não é que os rabinos chegavam na sinagoga de manhã e falavam, não temos o que fazer, vamos discutir um pouquinho, né? Porque às vezes parece, porque um fala A, outro fala B, outro fala C. Não, eles tinham linhas filosóficas, eles tinham linhas psicológicas que você olha por trás, você consegue perceber que tem uma filosofia muito profunda por trás. Hoje eu só quero trazer um desses exemplos que o Rogachover traz, que ele explica a morte dos filhos do Aharon através de um conceito. Eu vou trazer só a ideia, eu não vou trazer os vídeos, né, mas ele traz isso aqui de vários locais do Talmud, mas ele prova que os sábios do Talmud tinham uma discussão. Qual que era a discussão que eles tinham? Falando em palavras bem fáceis assim para a gente trazer para a nossa realidade. Será que só a meta final é importante? Ou o caminho que me leva até essa meta também é importante? E qual é o caso, talvez mais fácil da gente entender? Ele traz um caso do templo sagrado. No templo sagrado você tinha o seguinte esquema. Qualquer animal que ele era oferecido, tinha a shritá, que era o abate do animal. Tinha o outro Cohen, sacerdote, que recebia o sangue. Tinha um terceiro Cohen que carregava o sangue até o altar. E tinha um quarto que jogava o sangue no altar. Começa uma discussão entre os rabinos. Olha como que você pode olhar uma discussão banal, aparentemente, e virar uma coisa muito profunda. Qual é a discussão dos rabinos? Vamos dizer que eles pularam a terceira parte. Vamos dizer que eles fizeram o abate do animal do lado do altar. Então não precisou carregar o sangue. Por exemplo, matou o animal, recebeu o sangue e jogou no altar. Não precisou fazer aquela terceira fase que seria carregar. Tá kasher ou não tá kasher? Começa a maior discussão. Conclusão. Não tá kasher. Precisa carregar. Mas daí um dos rabinos pergunta, mas aparentemente carregar o sangue daqui para cá é simplesmente um processo necessário porque o abate foi aqui e o altar está aqui. Mas se eu fiz o abate aqui, eu sei que parece que não tem nada a ver, vocês já vão entender. Se o abate está aqui, para que eu preciso carregar? É desnecessário.
Vem o Rogachover e fala, olha a profundidade que tem por trás da discussão aqui entre os rabinos. Qual que é a discussão? Os maus necessários da vida. Qual é o significado deles? Vamos dar um exemplo, certo? Vamos dizer que a Edma trabalha em... Hoje em dia você trabalha na Faria Lima, certo? Mas vamos dizer... pode ser até Faria Lima, que hoje em dia... Quanto tempo você demora para chegar até lá todo dia? 40 minutos, certo? Vamos dizer que te falasse assim, Edma, eu tenho um jeito que você aperta um botão, você já apareceu sentada na tua cadeira, trabalhando. Não seria melhor? Seria melhor. Tem pessoas que às vezes demoram 1h30 para chegar no trabalho, ele fica 3 horas no carro. O cara trabalha em Alphaville, o cara trabalha em Campinas. Então, se você falar para se você tivesse um helicóptero que você pode chegar em 5 minutos, claro, daria graças a Deus. Então, as pessoas ficam reclamando, certo? Ficam muito paradas no trânsito, e é um estresse, e etc, etc, etc. Mas olha que interessante isso. A vida, ela tá cheia de burocracias, porque a gente acha que o Brasil tem muita burocracia. Mas tirando a burocracia política e econômica, a vida é uma burocracia. Você vai com tua família viajar para Disney. Daí o irmãozinho quer fazer xixi. Sei lá, atrapalhou 1 hora lá do passeio porque você teve que achar um banheiro para ele fazer xixi. Fez parte da viagem ou seria melhor a viagem sem isso? Se você parar para pensar, a nossa vida tem mais processos do que finalmente. Não sei se é isso que o filme mostra, mas olha que interessante. No final das contas, a nossa vida tem muitos processos, porque eu trouxe exemplos, exatamente, a gente tem vontade, a nossa ansiedade, porque que também além da gente ser a geração da depressão, a gente também é a geração da ansiedade, que na verdade um está ligado com o outro, está totalmente ligado. Mas o que é a ansiedade? É a pessoa falar, eu quero chegar no final. E aí vem a grande discussão do Talmud. Qual que é a discussão do Talmud? Deus, espiritualmente falando, será que ele está só nas coisas grandes, importantes, nas metas finais? Ou será que ele está nos mínimos detalhes? E aí veio a grande novidade do Baal Shem Tov, que não era revelado isso no judaísmo. Inclusive, grandes tzadikim não concordavam com isso, eu não vou entrar agora nos porquês. Mas o Baal Shem Tov falou Ashgaha Pratit. É uma palavra que todo mundo usa hoje, mas não é todo mundo que acreditava nisso. O que é Ashgaha Pratit? Providência divina detalhada. Pratit quer dizer cada detalhe. E qual era o exemplo que o Baal Shem Tov falava? O exemplo que o Baal Shem Tov falava era que se até uma planta caiu da árvore, veio um vento forte, derrubou uma plantinha na árvore e caiu em cima da formiga ou não caiu em cima da formiga, o Baal Shem Tov falava, é Ashgaha Pratit. Por que muitos sábios não concordavam? Porque eles falavam assim, mas como assim Ashgaha Pratit? Tem forças da natureza. O motivo que a planta caiu da árvore você está esquecendo que tem ciência, que tem biologia, que tem química, certo? Tem um motivo lá físico por que aquela planta caiu da árvore. Tem ou não tem? O Baal Shem Tov não acreditava na ciência? Justifica, né? Acreditava, certo? Então, e tem um motivo lógico por que a planta caiu da árvore. O que quer dizer o Baal Shem Tov? E por isso que um cientista que vai ouvir isso aqui a primeira vez vai falar esses religiosos acreditam que tudo é Deus só. Não, tem um motivo lá por que a planta caiu da árvore. Aí vem o Baal Shem Tov e ele fala, óbvio que o Baal Shem Tov sabia disso. Qual que é a graça? Qual que é a grande genialidade? Que as próprias forças da natureza, presta bem atenção, porque isso que às vezes as pessoas não entendem. A própria química, a biologia, é Deus também. Não é que eles vêm de Deus, é Deus também. Quer dizer o seguinte, Deus não está só cuidando do universo. Ele é cada detalhe do universo. Ele é a planta. Ele é você de uma certa forma. Ele está nos mínimos detalhes de acordo com as suas diferenças. Porque se você acredita que Deus não pode estar nos detalhes, você já está limitando ele. Eu não vou entrar agora na discussão filosófica. Mas isso leva a uma conclusão muito interessante. Qual que é a conclusão? Que as burocracias chatas da vida, elas são tão importantes quanto a missão final. E se você pega na prática falando, certo? Se a gente fica o tempo inteiro pensando nos finalmente, a gente não vive a vida. Mesmo, eu não estou falando agora só em religião, certo? Uma pessoa que ela está, por exemplo, eu não vejo a hora de eu me formar para eu ter o diploma. Daí você vai se formar e você vai entrar em depressão, porque você ficou a vida inteira para isso, certo? Então você vai ter que inventar uma nova meta. Normalmente acontece já antes de você chegar. Você pode dizer, você nunca chega na meta sem ter inventado a próxima, porque você tem medo de ficar sem metas. Então o que acontece? A pessoa, quando ela já está lá no final da faculdade, já inventa a pós. Aí tem a pós. Aí depois da pós tem não sei o que lá. E você está ganhando pouco, você quer ganhar mais. Que dia que eu vou casar e ter 8 filhos e ter netos e não sei o que lá. Mas se a pessoa ela está sempre pensando lá na frente, ela simplesmente não vive. O negócio é curtir o momento. Mas não é curtir o momento banal. Não, mas eu posso assim, é muito fácil falar curtir o momento. Não, mas tá ligado um carpe diem, que eu quero falar, eu não tô nada contra carpe diem, mas eu só quero mostrar assim, que às vezes a gente falar
curta o momento é muito fácil. Mas mesmo curta o momento, agora eu falo, mesmo pessoas que resolveram viver a vida curtindo o momento, às vezes eles estão com a cabeça 5 minutos lá na frente, 3 minutos lá na frente. Eu quero mostrar que é tão ruim quanto. Não, é tão ruim, dá na mesma. Não faz diferença se a tua cabeça é que dia eu vou estar médico formado, ou se ela está pensando o que eu vou fazer daqui 15 minutos no sushi. Dá na mesma. Você é um cara que não consegue estar aqui. Eu queria ser bem prático hoje. Eu quero mostrar assim, não tão filosoficamente, porque quando você fala viver o presente é tudo muito lindo, mas às vezes a pessoa fica, então vou meditar. Não é assim, se você já está fazendo isso, já não está vivendo o presente, entendeu? O viver o presente é uma consequência de uma outra filosofia, porque já percebeu isso aqui? O cara que fica muito focando em viver o presente é o que menos vive o presente, porque não adianta você ficar pensando, viva o presente, aí você não está vivendo o presente com certeza. Quer dizer, tem que ter algum outro mecanismo que você está tão vivo que você está vivendo o presente, não é? É uma consequência. Agora, no nosso caso, o que eu queria mostrar? Que na hora que a pessoa, do mecanismo que ele quiser usar e a técnica que ele quiser usar, ele está realizando e praticando isso, os mínimos detalhes naturalmente viram tão importante quanto a meta final. Ele começa a descobrir que nem tem esse papo de meta final. Quer dizer o seguinte, a meta final são sistemas que a gente usa para poder ir numa certa direção na vida. Mas o que realmente é importante são os mínimos detalhes. Então eu vou dar um exemplo, certo? Se o cara ele entendeu, é aquilo que eu gosto muito que o Gandhi ele falava, seja a diferença que você quer ver no mundo. O que quer dizer seja a diferença que você quer ver no mundo? Quer dizer o seguinte, pelo menos assim eu entendo. Tem muitas pessoas que têm grandes ideologias. Como seria lindo um mundo de paz? Como seria lindo um mundo sem fome? Como seria lindo um mundo sem não sei o que lá? Beleza, você quer tudo. Agora, você na prática, no teu dia a dia, é um exemplo disso que você está falando? Por exemplo, você é uma pessoa pacífica, harmoniosa, que tira todo mundo da fome? Ou seja, os meios, é uma coisa muito delicada, mas que tem muitas pessoas que acabam levando para uma hipocrisia, que é assim, que eles acham que os fins justificam os meios. Por exemplo, sistemas que queriam mudar o mundo, certo? Aí o cara queria fazer um mundo de igualdade, certo? Agora, qual sistema que ele usou para fazer o mundo de igualdade? Os sistemas mais violentos e de desigualdade possível. Então você nunca vai chegar numa igualdade, porque se a ferramenta que você usou, vocês entenderam o que eu estou falando? Se a ferramenta que você usa para poder chegar naquilo que você quer não tem nada a ver com aquilo que você quer, então você é um mentiroso. Mas as pessoas não percebem isso. Vocês entenderam isso? O Gandhi ele era uma pessoa que, aparentemente, no dia a dia dele, ele era uma pessoa super pacífica. Então ele acreditava assim, você não vai construir um mundo de paz através de quebrar o pau e matar todo mundo que não é de acordo com a tua filosofia, porque você já não está sendo uma pessoa de paz. Agora, trazendo para o nosso shiur, eu quero falar o seguinte, se você acredita, vou dar um exemplo, em Mashiach, certo? Você quer que Mashiach chegue? O que vai acontecer quando Mashiach chegar? As pessoas não vão ter inveja, as pessoas vão ser mais harmoniosas, vai ter união, vai ter paz. Então viva Mashiach agora! Não adianta você fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com Mashiach, mas eu quero muito que Mashiach chegue. Não, então seja um pouquinho disso, pelo menos, que você diz que você acredita. O Rebbe falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, como faz uma pessoa para aproveitar o dia dele bem? Assim, ele fala assim, tenta perceber se no teu dia a dia você tem um pouquinho daquilo que você acredita que são as coisas mais importantes da vida. Agora, esquece agora de salvar um mico-leão dourado. Estou falando mesmo na nossa vida. Quer dizer, então, por exemplo, qualquer pessoa que você vai perguntar, ele fala assim, o que são as coisas mais importantes da tua vida? Família, saúde, amigos. Então, se no teu dia a dia, porque você não sabe quantos dias você vai viver. Então, teoricamente, cada minuto do teu dia deveria estar permeado o máximo possível dessas coisas que você acha importante. Então, eu não estou falando que você vai passar o dia inteiro na rede com a família. Não dá. Mas quer dizer o seguinte, que o teu dia seja um mini-vida. Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer que se você realmente acredita que esses são os valores mais importantes, não adianta o cara ficar, fiquei 10 anos ralando para depois curtir com minha família. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Talvez daqui 10 anos teu filho não vai olhar para tua cara porque você não deu atenção. Então, não adianta a gente ficar, eu quero mostrar que é bem prático. Exatamente, põe na prática, mas como você faz isso? Percebendo, agora uma coisa que eu acho que é o mais importante, que é isso que o Rogachover quis falar. Na verdade, o caminho é o fim. O caminho, ele não é um meio para você. Quer dizer assim, as pessoas pensam, eu estou no A, eu quero chegar em C, mas infelizmente eu preciso passar pelo B. Não. Para de olhar assim. Isso que a Hashem fez, por algum motivo, que na tua vida você precisa passar pelo B para poder chegar no C, ele é tão importante quanto chegar no C. Ou talvez até mais importante. Então, por exemplo, eu estava de manhã saindo da minha casa super apressado.
E aí o elevador estava demorando para chegar. Eu só quero te mostrar que se a gente consegue aplicar isso na prática, não tem mais estresse. Lógico que não é uma coisa fácil. Tem que ir se trabalhando, tem que ir mudando. Mas o elevador não está chegando, aí chegou e apareceu aquela vizinha chata que eu não queria comprar. Você está entendendo que Deus fez aparecer aquela vizinha chata? Não tem outra possibilidade. Se você acredita em Deus, não tem uma possibilidade que aquela vizinha chata apareceu por azar, ou porque você foi burro de atrasar 3 minutos, ou porque você apertou o botão 1 segundo depois. Porque se você tivesse apertado 1 segundo antes, ia ser o cachorro chato. Eu quero dizer assim, a gente não para perceber que se alguém acredita em Ashgaha Pratit, ele começa a perceber que Hashem está nos mínimos detalhes, assim como ele está na grande história. E aí, voltando só para finalizar, o que ele fala do Nadav e Avihu? Ele explica lá como Nadav e Avihu erraram nesse... O que eles queriam? Eles queriam os finalmente sem passar pelo processo. Eles não queriam burocracia religiosa. Então eles falaram, pra que a gente vai ficar seguindo todos esses costumes? Vamos direto para Deus. O objetivo não é Deus? Vamos para... Então eles queriam entrar no Kodesh HaKodashim, sem roupa, sem casar, sem mulher. Quer dizer, todas as coisas, digamos assim, que exige da vida você ficar pé no chão e bêbados. Quer dizer, eles queriam... Olha como todos os motivos que os Hachamim explicaram, era a mesma psicologia. Eles não queriam que limitações do mundo atrapalhassem ele a conexão com Deus. E aí eles morreram. E foi considerado um suicídio espiritual e material também. Aí eu fiquei pensando, olha que esse é o único caso que a Torá fala de 2 pessoas grandes que acabaram se matando, em nome de Deus. Talvez qualquer suicídio, mesmo que é causado por depressão, mesmo que tem N motivos que levaram a pessoa para aquilo, é de uma certa forma não enxergar Hashem nos mínimos detalhes da vida. Lógico que tem situações que é muito difícil, que a pessoa está sofrendo pra caramba, mas até nesses casos, se a pessoa entende que não tem chance, é muito difícil. Eu não estou falando, vai falar para uma menina que foi estuprada, isso faz parte da história da tua vida e tinha que acontecer. É uma coisa difícil, eu não vou entrar nisso. Apesar que o estuprador teve livre-arbítrio e ele será castigado por isso, mas a gente sabe, não existe uma coisa que acontece na tua vida que não é providência divina. Então, quando a pessoa ela tem essa mentalidade, isso aqui faz parte da fé judaica, não tem dúvida sobre isso. Quer dizer que Hashem está com você nesse sofrimento. Isso que é difícil das pessoas entenderem. Hashem está você nunca está sozinho. O pensamento racídico, ele não foca no Olam Haba, nunca. O pensamento racídico não fala assim, passa pelos testes dessa vida, desse corredor grande para você chegar no palácio que é o mundo vindouro. Tem linhas judaicas que gostam de falar isso, não é a linha racídica. A linha da Hassidut, você pode ser os dois, mas a linha da Hassidut, lógico que pode. Não, porque não é que o Hassidut não acredita no Olam Haba. Está na Torá. Eu não, mas está escrito que tem mundo vindouro. Mas o ponto de Hassidut é falar assim, você acha que Deus quer? Sim, mas você acha que é isso que é? Você acha que as mitzvot é tipo um corredor? É só para você chegar lá? Não, o mitzvah é Deus. A novidade de Hassidut foi, você acha que esse mundo é para você ficar sofrendo 120 anos para poder ganhar o mundo vindouro? Quer dizer, então é tudo uma questão de interesse, entendeu? Se sacrifica. Não! Mashiach vai ser aqui, Deus está por trás de cada coisa. Então só se a gente conseguir abrir os olhos e perceber, então Deus quer que você seja feliz. Essa que é a novidade de Hassidut. Deus quer que você curta aqui agora. Deus quer que você viva a vida intensamente, mas para isso a pessoa ela precisa realmente perceber como Hashem está no processo. Então eu diria, resumindo a aula, o seguinte, o que é um suicídio? Literalmente, um suicídio quer dizer o cara chegar nos é literalmente isso. O cara chegar no final sem passá-la pelo meio. Isso que é um suicídio. Ele pulou a vida querendo adiantar a morte dele. Aparentemente é muito inteligente, todo mundo quer ser campeão, mas pega até no futebol. Imagina que o campeonato do futebol fosse só chegar lá no final e levantar a taça. Não existiria futebol. Quer dizer, no final das contas, o futebol não é levantar a taça. Mesmo que o cara se engana, que é isso. Na verdade, futebol é você ir no jogo e o São Paulo perde, o São Paulo ganha. Isso que é. Mesmo que você fala, não, quero levantar a taça. Então, imagina que a tua vida fosse só levantar taças. Já não tem futebol. Então, quer dizer assim, mas aparentemente as pessoas se enganam. Não, lógico que é legal chegar no C sem passar pelo B. Lógico que é melhor eu chegar. Então, qual que é a resposta? Por que não é assim? Porque, na verdade, não tem diferença entre o B e o C. Na verdade, não existe esse papo de caminho e fim. Isso aqui é uma ilusão. Porque se Deus está em todos os detalhes, o caminho é o fim. O caminho é a vida. Então, se eu consigo entender que o caminho ele é o fim, não faz sentido nenhum suicídio nunca. Porque não existe, na verdade, nenhum conceito. Mas isso aqui eu estou falando em palavras filosóficas. Mas para você aplicar isso aqui na prática, eu acho que é Ashgaha Pratit. É a única forma de a gente entender que Hashem ele não está só no Olam Haba, ele não está no mundo vindouro, ele não está só no Mashiach. Ele está permeando cada detalhe de tudo que acontece.